Deus por Deus. O período dos juízes foi o período mais sombrio em que o Velho Testamento relata desde a entrada do povo de Deus na terra prometida após a sua saída do Egito. Podemos observar, o último versículo do livro dos Juízes diz que o povo fazia aquilo que era agradável aos seus olhos fazer, e não o que a lei de Deus mandava, porque o povo estava vivendo de maneira apostata diante de Deus, porque eles não estavam seguindo a lei de Deus, eles estavam andando segundo os seus corações e fazendo aquilo que eles achavam que era certo. Eles não estavam fazendo aquilo que a Bíblia mandava. Ele pensava que era certo, eu acho que isso me convém fazer, eu acho que aquilo não me convém, mas todavia, oh glória a Deus, aqueles que servem a Deus, eles não andam fazendo aquilo que acham certo ou errado, eles andam fazendo aquilo que a palavra de Deus instrui para que possamos fazer, e é assim que a igreja deve caminhar, não segundo o seu pensamento do que é certo ou errado, mas aquilo que a Bíblia justifica e condena. E é nesse período que o profeta Samuel ele vem, oh glória a Deus, e eu já quero fazer a primeira observação, qual é? Entre o capítulo 1 até o capítulo de número 3, pelo menos duas famílias se destacam no texto, a família de Elcana e a família de Eli. Em primeiro lugar, nós vemos a família de Elcana, um homem da tribo de Efraim, um homem que aparentemente possuía muitos bens materiais, porém a sua casa vivia em conflito. Era uma família que aparentemente tinha tudo para dar errado. A família tinha o quê? Tudo para dar errado. Nós vemos que este homem tinha duas mulheres, uma se chamava Penina, a outra se chamava Ana. Penina tinha filhos no plural, ela tinha mais de um. Ana, porém, não tinha, porque o Senhor tinha lhe cerrado a madre, oh glória a Deus. E cerrar a madre é uma coisa, ser estéril é outra. Como assim, irmão Deus? Ser estéril é a partir do momento em que seu útero não pode gerar nada, mas quando Deus cerra a madre, a colocação ali é que tinha um propósito por trás da ação, não era ela que era estéril, foi Deus que disse, ainda não é o momento, Ana, a sua hora vai chegar no meu tempo, porque o que eu tenho para a tua vida é uma vida de propósito. Oh glória a Deus, eu já quero liberar a primeira palavra, é que parece que a sua família vai dar errado, mas no tempo de Deus, as coisas vão começar a dar certo. Aparentemente aquela família tinha tudo para dar errado, porque a família estava vivendo em um conflito interno. Aí Ana, todo ano, a primeira observação que eu quero fazer é que todo ano, quando Elcana subia a Siló para adorar, Ana não ficava em casa, ela também subia como Elcana. Primeira observação que eu quero fazer é que às vezes, quando nós temos conflito, e a primeira palavra vai ser direcionada aos pais, porque são os pais que conduzem as crianças no caminho em que elas devem andar. Ana, quando tinha problema dentro de casa, ela não permanecia dentro de casa. Quando seu marido subia para adorar em Siló, ela não ficava em casa murmurando, mas subia junto com ele dizendo, eu posso até estar vivendo num conflito dentro da minha casa, mas a minha boca
imaginou? Ela poderia ter chamado diversos nomes, mas por que Senhor dos Exércitos? É porque quando a gente está vivenciando uma guerra, a providência não vem em primeiro lugar, glória a Deus. A ajuda não vem em primeiro lugar. Sabe quem é que vem? O general de guerra com o seu exército. Sabe por que ela clamou o nome Senhor dos Exércitos? Ela disse: eu até estou vivendo no conflito, mas vou chamar aquele que nunca perdeu uma peleja para pelejar comigo, glória a Deus. E às vezes a gente clama por providência, glória. A gente clama por ajuda quando a gente está no meio da peleja. A gente tem que chamar pelo aquele que pode nos fazer vencer essa batalha. E isso me faz lembrar de Davi, oh glória a Deus. Oh, eu estou sentindo graça, aleluia. A diferença de Davi era o irmão mais novo. De repente, o seu pai o chama e diz: Davi, seus irmãos estão na guerra. Pega aqui esses pães, pega aqui esses grãos, pega aqui e leva tudo para eles lá e traz o seu penhor, para que eu tenha prova de que vai tudo bem. Irmãos, isso me diz muita coisa, porque uma guerra tinha estourado e o povo de Israel estava na peleja, porém ninguém estava pelejando, porque um gigante se levantou e começou a afrontar o povo de Deus, e ninguém teve ousadia no espírito, porque a ousadia na carne muita gente tem, e ainda mais quando é para crente, aí fica ousado. Mas quem é ousado no espírito não se conforma em ver o inimigo de pé prevalecendo diante do povo de Deus, porque ele tem conhecimento que o nosso Deus, ele não perde peleja. Quando ele entra na guerra é para ganhar a batalha, glória a Deus. Quando Jessé envia Davi, Davi chega com os grãos, chega com o pão e vai tomar o penhor. A cultura judaica ensina que tomar o penhor era cortar uma mecha de cabelo e levar para o seu pai ter a comprovação de que vai tudo bem. Porém, naquele dia, Davi não voltou, glória a Deus, com a mecha de cabelo, porque, como eu já disse, a guerra tinha estourado. Ninguém teve ousadia no espírito para enfrentar o inimigo. Aí Davi foi lá, em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele disse: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo de Israel, glória. E aqui eu já quero conjecturar uma coisa. O que é, irmão de Deus? Eu imagino Davi chegando em casa e Jessé perguntando a ele: e aí, vai tudo bem com o povo? Vai tudo bem, meu pai? E seus irmãos? Vai tudo bem com seus irmãos? Vai tudo bem, meu pai? Mas cadê o penhor? Não tem, meu pai, eu não trouxe mecha de cabelo deles. E como é que você sabe que ele está bem? É porque, pai, eu não trouxe a mecha de cabelo. Eu não sei se vai servir, mas serve a cabeça do inimigo, glória a Deus. Talvez você chegou aqui e viu Golias de pé, mas vai voltar para casa com a cabeça do inimigo nas mãos, porque o nosso Deus ainda vence peleja. Por que não falar de Josafá? Josafá desobedece a voz de Deus, sobe com a carne, oh glória. O rei da Síria depois manda uma carta para Josafá. Josafá sabe que ele tem um grande exército e convoca o povo para clamar a Deus, para fazer um jejum. Tá Josafá com a carta na mão, clamando a Deus. Quando o profeta se levanta, glória a Deus, é bom. Quando o profeta se levanta, só quem crê que ainda tem profeta de Deus na terra. O profeta se levanta e diz: Josafá, assim diz o Senhor, nesta peleja, glória, vós não tereis que pelejar, porque a vitória é do povo de Deus. Não me importa essa palavra em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra faz o final. Oh glória! Ela não invoca com meu nome, ela invoca Senhor dos. Então aprenda nessa noite, adolescente. Aprenda nessa noite, igreja. Quando a guerra se levantar, não clame por providência, não peça por auxílio, mas peça que o Senhor dos Exércitos
A Bíblia diz que Ele contempla tudo, glória a Deus. Que Ele se levante, porque pelo seu povo Ele cuida, pelo seu povo Ele trabalha, e Ele ainda cuida de nós. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Ele está orando. O sumo sacerdote ali estava sentado numa cadeira. Ele estava sentado aonde? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele está sentado numa cadeira. Agora, mal me pergunte, aonde é no livro de Êxodo que tem uma cadeira nos utensílios do tabernáculo? Aquela cadeira não estava lá. Era para ele estar exercendo a sua função. Aí entra a segunda observação: uma família que tinha tudo para dar certo, mas estava dando errado. Por quê? Quem deveria estar servindo a Deus estava sentado olhando a vida dos outros. Você não pegou não, eu vou repetir. Estava sentado na cadeira, olhando Ana orar. Em vez de estar servindo a Deus, estava olhando a cor do sapato que a irmã entrou, estava olhando a roupa que o irmão estava vestido, estava olhando quem estava cantando bem, quem estava pregando bem, estava olhando quem estava com o cabelo bonito, aquele black, oh glória a Deus, bonito, mas não estava fazendo o que era para fazer na casa de Deus, o que? Adorar, servir e buscar a face de Deus. Aí o que acontece? A família deu errado. Isso aí que acontece nos dias de hoje, irmão. Tem muita gente que vem para aqui para olhar o que acontece em torno do culto. Quando o dono do culto está no nosso meio, muita coisa pode acontecer. Que a mudança na sua casa faz o culto para Deus. Oh, glória a Jesus. Quer seus filhos na bênção de Deus? Adore a Ele. E agora eu venho. O capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. A Bíblia diz que Samuel ministrava ao Senhor. Oh, glória a Deus. E estava crescendo. Ofni e Finéias estavam bagunçando no templo, mas Samuel estava servindo. Tem muita gente que vem para bagunçar, mas ainda tem muita gente que vem para servir. Adolescente, quando você vê alguém bagunçando, deixa lá. Você vem para servir. Sirva a Deus, porque Ele é conhecedor de todas as obras e Ele conhece o que é bom. Quem vem para bagunçar, vai chegar a sua hora. Meu Deus, o chinelo vai cantar, mas eu tenho que falar. Tem muita gente que vem para aqui sem compromisso. Tem muita gente que vem para aqui e não sabe o que está fazendo. Mas quem vem para servir tem crescimento. A Bíblia diz que de ano em ano, a sua mãe ama, sabendo que ele estava crescendo, lhe fazia uma túnica pequena, versículo de número 19, do capítulo 2. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia com o seu marido, quando subiam a sacrificar o sacrifício anual. Isso para mim sempre foi um paradoxo, porque Samuel está crescendo. Samuel está o quê? Mas a sua mãe construi uma túnica pequena. É a mesma coisa que eu pegar uma roupa para o meu filho. Meu filho tem 13 anos de idade. Se eu for vestir, não dá, não dá não. A mãe de Samuel está costurando uma coisa que não lhe cabe. Qual é a mensagem, pregador? Samuel, você pode até estar crescendo, mas você continua pequeno. Oh, glória a Deus. Você não entendeu não? Só cresce na presença de Deus aquele que na presença de Deus continua pequeno diante dele. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E agora nós vamos para o texto. E o jovem Samuel crescia. O jovem Samuel o quê? Crescia. E se fazia agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel começa a ganhar projeção. Só que Samuel ainda está em fase de crescimento. Jovem na cultura judaica não é na nossa, porque a juventude de um filho do judeu começa a partir dos 13 anos de idade. Na nossa cultura não, é a partir dos 18. Algumas traduções aqui o menino crescia. Observe, Samuel está crescendo, ele ainda não está grande, ele está em processo de crescimento. A ciência afirma que entre
até a adolescência, existem as dores do crescimento. As dores do crescimento é encontrada nos ossos e na junta das crianças. De que forma, irmão Deus? Se nós pegarmos e formos fazer um raio-x em mim, que já tem a minha estrutura óssea formada, vai ver que os meus ossos já estão totalmente calcificados. De uma criança de 4 anos até a adolescência, não. Oh, glória a Jesus. O osso da criança, ele é mais dobrável, ele é mais flexível e ele é cheio de cartilagem, porque quando ainda está em fase de crescimento, a criança cai, a criança erra, a criança até se esborracha. Aí tem muita gente que olha para os adolescentes hoje, para as crianças e diz: isso aí não vai dar certo, isso aí não vai para frente, só anda caindo, não sabe nem andar direito. Mas a palavra de Deus é: você está crescendo, está doendo, mas está crescendo. É um período que as crianças sentem muitas dores nas juntas. E talvez você chegou aqui essa noite assim, está sentindo dor, está dizendo: Deus está doendo. Eu até estou tentando caminhar, mas eu ainda estou caminhando na tua presença. Mas a resposta de Deus é que você está caminhando ainda, sabe por quê? Ainda está em fase de crescimento, ainda tem muito chão para andar. A sua parada, adolescente, não é aqui, porque está crescendo e vai dar certo. Tem muita gente que não era nem para ter nascido. Só Deus sabe os livramentos de aborto que Deus deu. Eita Jesus! Mas você está aqui, mesmo com uma família problemática, em um cenário problemático, todo mundo lhe apontando na cara e dizendo: você não vai dar certo, você não presta. A mensagem de Deus é: você está crescendo e você vai dar certo. Isso me faz recordar em Jesus Cristo. Lucas capítulo de número 2. Capítulo de número 3, versículo de número 40 diz: e o menino crescia e se fortalecia no Espírito. Aqui vai o primeiro segredo, adolescentes. Igreja do Senhor, quer crescer? Quer crescer em graça com Deus? Cresce se fortalecendo no Espírito. Antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Sabe qual é o problema da minha geração? É que às vezes tem até muito conhecimento, está com a cabeça cheia de informação, mas com o coração vazio de Deus. A gente está se enchendo de informações que não edificam em nada e esquecendo de edificar o nosso espírito. Mas quer crescer na presença de Deus, quer se fazer notável diante dos homens, se fortaleça na graça e no Espírito Santo de Deus. Não é só ter a cabeça cheia, é ter o coração ardendo com a chama do Espírito Santo. Não é só vir à igreja, oh glória a Deus, mas é crescer na presença de Deus. Aí tem muita gente que bate no peito e diz assim: mas eu cresci na igreja, irmão Deus. Crescer na igreja é uma coisa, mas o Evangelho crescer em mim é outra coisa. Sabe qual é o problema? Estamos crescendo na igreja e estamos esquecendo de fazer o Evangelho crescer dentro de nós. Quer crescer saudável? Cresça no Evangelho de Cristo Jesus. E aqui eu encerro. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito. Qual é? A Bíblia diz que um dia o povo chega diante de Moisés e diz assim: lembramos-nos dos pepinos, das cebolas, dos peixes que comíamos de graça no Egito, e agora só temos este miserável maná. Observe, o povo andou no deserto 40 anos. Andou quanto tempo no deserto? 40 anos. Comendo maná e cordonice. Todo dia, ninguém precisava plantar trigo, mas o pão descia do céu e alimentava o povo de Deus. E não tinha que guardar para o outro dia.
tinha que comer no mesmo dia. O povo caminhou em um deserto que não frutificava árvore, que era escassa a água, e não tropeçou, não morreu, não tombou de qualquer maneira, mas andou 40 anos com saúde. Andou 40 anos com o quê? Saúde. Agora me diga, com toda a refeição que nós nos alimentamos para crescer hoje, com toda a rede de alimentação que o mercado oferece hoje, o alimento que a gente come é 100% saudável? Uma vez ou outra a gente precisa ir na farmácia, comprar um suplemento alimentar, porque a comida que a gente come não é composta de todos os nutrientes para satisfazer as proteínas e vitaminas que o corpo precisa. Agora me diga, o povo só comia cordonice e maná, e andou 40 anos em uma terra que não produzia. Suas roupas não gastaram, seus chinelos também não se acabaram. Sabe por quê? O maná de Deus pode não ter sabor agradável, o maná de Deus pode até não ter uma aparência boa, mas ele não precisa ter sabor e nem tempero. Sabe por quê? Ele não é para ser prazeroso, ele só é para nos fazer caminhar em terreno que não produz e nos fazer chegar à terra prometida. Ele é a vitamina para o corpo do crente. Não entendi, irmão Deus, adolescentes do Senhor, a vitamina, a proteína para nos fazer crescer saudáveis na presença de Deus ainda é a boa e pura palavra de Deus. Oh, aleluia! Quer crescer fortalecido na presença só com palavra. É ela que dá sustância, é ela que me faz caminhar no deserto, é ela que direciona os meus passos. Oh, glória a Deus! E desde já, irmãos, eu agradeço a oportunidade, crendo que o Senhor falou no coração de todo o povo, rogando a oração dos santos ao nosso favor, e já avisando, irmãos, no dia 3 de junho, teremos uma palestra com os adolescentes ali na sede do setor. A entrada é franca, irmãos. Estamos pedindo somente uma colaboração de 1 quilo de alimento para a família que puder levar. Para quê? Para abençoarmos alguma família que precisa. Então você pai, você mãe, que tem o seu filho adolescente, por favor, compareça lá, vai ser uma bênção de Deus. Nós convidamos uma amiga nossa ali de Salvador, que é psicóloga, nossa irmã Vanessa Cerqueira, e ela estará trazendo o tema